Beleza, pessoal? Bom, fazer um vídeo aqui hoje, não sou muito ficar mostrando a cara não, porque ninguém tem que ficar vendo minha cara feia, né? Mas muita gente está me questionando quanto a não entender, às vezes, o que está sendo explicado. O que eu tento explicar em vídeo, pelo menos. Muita gente também já me chama de arrogante, fala que às vezes eu falo meio que sou grosso e tal. Gente, desculpa, mas eu não sei falar e explicar de outro jeito. Eu aprendi comecei a aprender, né? Lá nos anos 2000, 2003, quando eu comecei a participar de fórum de áudio profissional, que infelizmente em áudio, quem acha não sabe nada. Tem que ter certeza e tem que fazer o possível para aprender um pouco da parte técnica da coisa. Aí que eu queria explicar. Tudo isso aqui de software, de aplicativo, usar multímetro True RMS, o que eu estou tentando investir é para tentar melhorar e aprimorar o produto. Ter precisão na medição, ter precisão na construção. Eu vou tentar explicar um pouquinho dessa questão aí da precisão na construção, de tudo mais. Questão de investimento, não é barato. Por exemplo, esse aparelhinho aqui, ó, essa besteirinha aqui, ó. Eu preciso de vender uns 10 pares de caixa para pegar meu lucro para comprar isso aqui, ó. Isso aqui tira parâmetro do alto-falante, DIS, Tilismol, que aí eu vou ter precisão do produto. Antes eu conseguia tirar frequência de sintonia e me basear um pouco por ela para construir as caixas, fora alguns projetos que eu já tinha de alto-falantes Oi, dos que eu uso muito, para utilizar no software ali, de fazer uma média das caixas. Não era o jeito correto, não era o mais preciso. Esse aqui mas isso aqui demanda grana, demanda investimento. Então, comprei isso aqui tem pouco tempo agora para rodar ali, ó, no DATS. Que ali eu tiro curva de impedância do alto-falante, tiro os parâmetros de Small, consigo tirar indutância também, algumas outras coisas, de divisor de frequência inclusive, que cada vez mais a minha ideia é tirar precisão. Depois eu vou ver se eu consigo tirar print ou foto daquilo ali para explicar. Eu vou virar a câmera aqui e tentar explicar um pouquinho melhor. Tá, isso aqui é para alto-falante, porque às vezes eu construo alto-falante, compro conjuntos magnéticos novos, monto, e eu preciso tirar os parâmetros para eu saber o que eu faço ali, sabe? O que eu faço na construção da caixa. Isso aqui é um deles. Aí precisa das outras besteirinhas. Isso aqui, ó, comprei semana passada, True RMS multímetro. E esse aqui ainda não é do top. Esse aqui só mede frequência em True RMS de 40 a 400 Hz. Então, por exemplo, para tirar a impedância, se eu for usar um True RMS, eu preciso mais um alicate de precisão para tirar a corrente. Comprei o alicate, tá vindo. Comprei até um alicate True RMS que tira de 40 até 1000 Hz. Porque eu queria um True RMS para medir Twitter, mid-range, então a frequência que eu vou jogar geralmente é acima de 600, 800 Hz, para tirar a curva de impedância e também tirar 1 watt e 1 metro. Então eu preciso saber de 1 watt em RMS, para tirar o SPL de Twitter, mid-range da caixa, por exemplo. Que é uma coisa que eu estou fazendo nos vídeos, da discrepância do vídeo, do que a gente tira aqui com DATS, e do que gera com aquele aplicativozinho no celular, que é onde eu uso esse microfone aqui, ó. Também é um Dayton Audio. Não sei se dá pra ver. Tá invertido, né? Porque tá na câmera de frontal. Mas isso aqui é um microfone omnidirecional. Isso aqui é pra tirar curva de impedância. Ele não é um microfone bom para captação, porque a curva que ele pega não é uma linha reta. Nenhum microfone, na verdade, é. Ele tem picos e variações. Só que ele vem com um códigozinho, quando a gente compra, que você pega esse código com essa curva, joga no aplicativo, e o aplicativo equilibra, ele compensa essa diferença do microfone para ficar o mais plano possível para captar a curva da caixa. E a curva da caixa é o que demonstra como que a caixa toca. Muita gente quer às vezes ouvir com áudio. Beleza, eu posso gravar, igual eu já gravei várias, mas o áudio que você escuta aqui da captação ou do celular ou do microfone
Não é o real da caixa, o timbre não é o mesmo, nunca vai ser. O ambiente interfere, sofá, o que for. Fora que o microfone não capta muito bem os timbres. Então cada microfone que eu vou usar vai ter uma captação da caixa diferente. A pessoa nunca vai escutar o som real da caixa. Por exemplo, eu gravo aqui com o microfone. Na sua casa você está vendo esse vídeo e vai escutar o áudio tocando em outra caixa. O som que você está escutando não é o da caixa. Eu tenho um fone de ouvido top de linha, high-res, high-end, hi-fi. Beleza. Mas a captação aqui, meu microfone tem uma captação. Seu fone, por mais plano que ele seja, ele não é uma linha reta. Ele ainda tem variações e tem picos. Então não dá para ter essa precisão 100%. Eu vou virar daqui a pouquinho a câmera aqui e vou começar a mostrar isso aqui, ó. Que é o que eu falei direto. Aqui na primeira onda, lá em cima, no caso da de cá, menorzinho, é a sintonia do duto da caixa, onde a caixa, o duto está sintonizado para o falante tocar. Esse pico mais alto aqui, ó, é onde o falante toca a frequência de sintonia na caixa. Esse menorzinho aqui, ó, esse aqui, ó, tá marcado, eu vou assimilar ali depois, é onde a caixa começa a tocar. Nesse caso aqui, 35 Hz, é essa caixa aqui, ó. A que eu montei agora, que eu tava filmando esses dias, tá no canal aqui, ó. Onde essa caixa aqui tá começando a tocar, ó. O que acontece? Quando eu faço esses vídeos, demonstro tudo, mostro caixa, mostro essas curvas, é para tentar fazer você da sua casa, como não consegue ouvir, tentar entender como a caixa toca. E é com esses gráficos, essas curvas, que eu talvez consiga e tento passar esse entendimento. E não só das minhas caixas, qualquer fabricante no mundo, pelo que eu aprendi, que é o uso correto, porque eu vim do som profissional, então no profissional a gente tem que olhar gráfico para tudo, é gráfico que demonstra tudo, é gráfico que corrobora tudo, é daí que a gente sabe como a caixa toca. Vamos supor, eu vou pausar aqui para virar, porque eu não vou conseguir mexer gravando. Eu vou mudar para o outro, um ISD, onde ele dá a curvinha da caixa, para tentar explicar mais ou menos como que a gente enxerga a caixa. E depois eu vou pôr o outro gráfico aqui, para tentar mostrar como que é a questão das frequências. Vou tentar fazer uma comparação com o equalizador, para vocês tentarem entender onde que é grave, onde que é sub, onde que é a parte da voz, onde que é o agudo, e como ver nesse gráfico, na linha, a caixa, como que ela toca, para tentar ser visualmente o som da caixa. Lógico, não é timbre. Às vezes você vai pegar uma curva parecida, mas o som da caixa é diferente. Mas pelo menos você entende se uma caixa tem muito médio, pouco grave, muito agudo, ou às vezes muito grave, pouco médio, muito agudo. São características de cada um que fabrica. Ou às vezes características que o cliente quer me pedir. Eu quero uma caixa com um pouco médio, então eu vou ter que fazer nessa curva um médio menor. Entende? Eu quero a caixa mais planinha possível. Eu vou tentar fazer a linha da caixa mais plana possível. Eu vou tentar explicar isso depois, eu vou pausar aqui para virar. Bom, pessoal, virando aqui, ó, só para explicar, depois eu volto. O que eu comentei. Aqui, ó, é onde a caixa começa a tocar de verdade. 35,66 Hz. Aqui é onde a caixa começa a tocar menos 3 dB. Eu vou explicar isso depois. O menos 3 dB é o mais importante de tudo. É aí que é a real, a verdade de uma caixa. Eu vou explicar sobre isso também. Tem muito fabricante que coloca menos 10 dB. Menos 10 dB pode ser cá embaixo, por exemplo, num gráfico que eu vou demonstrar depois. Mas é mentira, a caixa não toca, ela não toca com eficiência. A verdade é a menos 3 dB, que é esse gráfico aqui que me dá, ó, nesse software, no DATS. O que eu tinha comentado. Aqui, ó, vou marcar. Aqui é onde o duto da caixa está sintonizado de acordo com o alto-falante. Não é que a caixa começa a tocar aqui. Aqui é só para eu saber onde o duto tá. Ela começa a tocar aqui embaixo. A verdade. No outro maior é onde o alto-falante está sintonizado na caixa.
Não é o ideal do jeito que está aqui. O ideal é que os dois estivessem mais ou menos equilibrado aqui, ó. Aqui está com um pouco de discrepância por causa da característica do alto-falante na caixa. Foi o que eu expliquei no último vídeo. Se eu achar um alto-falante que vai comportar melhor aqui, eu vou tentar ver se eu mudo. Mas tá tocando bem. E eu sei que tá tocando bem por causa dessa curva aqui, ó. Que é a dessa caixa. Tá vendo aqui, ó? Subgrave, grave. Médias baixas é médio grave, é a parte o grave da voz, O, por exemplo. Médias, A. A médias altas já é o I. E o acima já é o S, do agudo. O que acontece? Naquele gráfico me mostra que a caixa está começando em mais ou menos 35 Hz. Aqui, ó. Vamos supor que essa linha é a 0. Aqui, ó, 51 menos 3 daria 47. 48 dB. É mais ou menos onde a 35 vai estar aqui, ó. Então, essa curva demonstra que a caixa toca de verdade. Aqui é grave, ó. Isso aqui é grave. Quando isso aqui está muito alto, aqui tem muito grave. É como se fosse o equalizador fazendo aquela curvinha em cima. Só que cada um aqui, ó, pensa que tivesse um equalizador de 30 bandas, 50 bandas. Cada voltinha dessa é uma banda de equalizador, vamos supor. Aqui é grave, subgrave. Aqui para baixo é sub. Então é uma caixa que tem um sub relativamente bom, não é ideal. O ideal é que ela viesse mais ou menos até aqui, ó, essa linha. E começasse a cair aqui. Seria uma caixa ótima, mas é muito caro, altamente muito caro. Aqui é grave. Essa caixa toca bem. E quanto mais linear, assim, ó, mais igualzinha, sem muito pico, curva, vale, seja essa linha, melhor. Aqui já a parte da voz, do alto-falante. E de 1K para cima já começa a falar o mid-range e aqui o tweeter ou o drive de titânio. No finalzinho aqui, ó, quanto mais alto for aqui, mais retinho for, melhor. Aqui é um gráfico que, assim, uma caixa relativa, uma SQ, não é uma hi-fi. Para ser uma hi-fi, o ideal é que essa linha aqui fosse toda meio que linear aqui, ó, do início ao fim. Essa caixa tem um grave razoável, um pouco mais de médio aqui, menos médio agudo, que é a parte do I da voz, e o agudo mais equilibrado com esse médio agudo. Esse é um gráfico de exemplo dessa última caixa que eu fiz aqui. Um pouquinho mais de grave, igual eu sempre gosto, o médio relativamente equilibrado e o agudo equilibrado com o médio. Tem gente que me pede muito uma caixa que tenha muito agudo. Então daqui para cima, isso aqui tinha que ser um pouquinho mais alto. Só que é extremamente caro usar tweeter e conseguir tirar esse agudo tão alto. Não sei se ainda deu para entender. Se ainda consegui me fazer entender. Mas é isso aqui que demonstra como que a caixa toca. Vamos supor que você pega uma caixa que chega aqui, ó, o grave faz aqui, ó, puf. Não tá tocando grave. É uma caixa ruim de grave. Tem muito aqui, por exemplo. Então tem muito grave, vai ser aquele mesmo grave, dum, 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 tocando igual, tum, 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 sem muita harmonia do grave. Notas do baixo, por exemplo, você não vai conseguir escutar aqueles acordes bem definidos do grave. Vou virar aqui de novo para tentar explicar mais um tiquinho. Então, pessoal, tentando explicar um pouco. Grave aqui no receiver. O grave aqui, ó, faz essa parte aqui, ó, como se fosse esse meio subir, aqui, ó, mais ou menos aqui em 80 Hz, ou subir ou descer, subir ou descer. Quando tem médio aqui no receiver, esse aqui não tem. Se tivesse um médio aqui no meio, o que é que o médio faz? Ele vem aqui em 1 kHz, ó, e como se você fizesse ele subir ou descer, subir ou descer. E o agudo, que é quase todos praticamente têm, geralmente é entre 8K aqui ou 10K, um pouquinho mais para cá, e faz esse agudo também subir ou descer. O que acontece com o equalizador? Equalizador tem vários. O equalizador não tem só um grave. Vamos pôr, o equalizador tem
3 frequências de grave. 25 sub, 60 entre sub e grave, depois vai para o 125, que é o grave toque-toque. Né? Equalizador, de 250 depois, já aquele médio do grave da voz, depois 500, A, até um Ka, depois de um K, 2,5, já o Izinho, do I, 4, mais alto ainda, a gente falar, né, aqui sendo idiota no vídeo, mas eu não sei explicar de outro jeito. O povo vai zoar com isso aqui depois, vai fazer o quê? É o jeito de tentar explicar. E o agudinho S, 8K, 10K pra cima. Aí vai afinando, cada vez mais fininho. Eu não consigo explicar de outro jeito. Mas os gráficos, tal, tudo que a gente usa é para tentar demonstrar o produto, a caixa. Então, quando eu vivo insistindo nisso, tirando curva, SPL, é para isso. A pessoa que não consegue escutar uma caixa minha aqui, ter ideia, pelo menos, de como ela vai tocar. Às vezes, por exemplo, já teve gente que eu mandei a curva, ele já entendia mais ou menos, tira um pouquinho do médio, que eu tô achando que tá muito. Fui lá e tirei um pouquinho do médio. Grave é uma coisa muito difícil de se mexer. Grave, para alterar grave, você tem que trocar o alto-falante ou então refazer caixa. Ou às vezes as duas coisas. Porque às vezes eu consigo um alto-falante que tem rendimento muito bom, mas ele não toca numa caixa tão grande. Ou às vezes ele tem um rendimento muito bom, mas tem que ser uma caixa maior do que a que eu tenho, por exemplo. Então é outro projeto específico para o cliente. Então eu tenho que modificar isso. Vou mudar ali para o ISD de novo, vou pausar aqui. Bom, aqui é com o ISD, ó. O ISD já é um pouquinho diferente. O ISD, você pega todos os parâmetros TIS, que é o Tile Small, coloca nele aqui, você vai salvar os dados. E na hora que você gera o ISD, tem um vídeo aí no canal que eu explico a diferença de caixa, volume, quantos litros, que é volume cúbico da caixa, sintonia, que é o duto, como que esse alto-falante vai comportar. Esse aqui me mostra isso. Antes de eu finalizar a caixa e chegar naquele DATS lá, o primeiro, tirar a curva de impedância, eu fiz nesse aqui, ó. Aí o que acontece? Tem uma linhazinha roxa aqui, ó, que eu explico. A linha roxa é a de menos 3 dB. É onde realmente a caixa está começando a tocar. Só que uma coisa é você pegar o parâmetro do alto-falante e jogar aqui, ele simula a caixa. O DATS calcula e tira o gráfico real da caixa. Então os dois nunca batem 100%, mas esse aqui é que me dá a luz de início. Aqui eu jogo os parâmetros, vou colocar o volume da caixa e vou testar com qual frequência ela vai tocar assim ou assado. Eu no outro vídeo coloquei que eu gosto de colocar um picozinho ali, um reforço de 60 Hz. Geralmente 60, essa aqui não deu, só consegui com 80, de uns 3 dB. Isso por quê? Porque eu quero que o alto-falante toque mais forte por volta dos 80, 60. Eu quero que tenha um ganho de grave nessa faixa de frequência, que é onde eu gosto mais do grave. Ele toca bonito, não incomoda e não atrapalha no harmônico, por exemplo, das notas de baixo, de bumbos diferentes, de uma bateria. Na música eletrônica, os graves tocam quase todos nessa faixa, 60, 80. Então não tem muita interferência. Agora, se isso aqui, ó, fica negativo da linha vermelha, quer dizer que o alto-falante não está rendendo. Quer dizer que a caixa está errada, eu estou perdendo eficiência de grave. Esse programinha aqui me dá isso. Tem algumas outras coisas, ele me dá a curva de fase. Eu chego em 180, já começa a cancelar de 180 para cima. Então quanto mais alto essa fase está de 180, menos ele rende naquelas frequências. Tem isso explicado em um outro vídeo também. Não vou estender demais, senão vai ficar um vídeo gigante e não vai adiantar nada. Mas basicamente é isso. O que eu explico sobre a construção das caixas, que eu tento demonstrar é isso. É como que vai funcionar a caixa com imagem. Porque com áudio eu posso pôr a música que for para tocar. Por exemplo, aqui tá tocando Hammer baixinho. Ainda vou ouvir e vou ver como é que vai estar rodando isso aqui. Você não consegue ter noção do que a caixa toca por vídeo, pela música, mesmo eu usando esse microfone,
Lembrando, não é um microfone de captação, ele não é um microfone linear, ele é um omnidirecional, ele é para captar o som da caixa, mas no software, naquele appzinho de celular, que muita gente questiona se o app funciona. Hoje em dia, não sei se vocês conhecem a marca, mas a Dayton Audio aqui é uma das grandes do mundo, dinamarquesa, famosa. Ela recomendou o uso daquele app porque ele tem uma aferição boa. E no aplicativo você pega o código de curva do microfone, coloca no aplicativo para calibrar. Então ele calibra isso aqui para ficar o mais plano possível. Então no aplicativo o microfone funciona muito bem. Ele capta legal? Capta. Só que ele tem a curva dele. Então não quer dizer que o que ele capta na hora que eu estou gravando um vídeo com ele ligado aqui no celular, que a captação dele vai ser top. Gente, isso aqui é uma verruguinha que eu tenho aqui, tá? Você às vezes vai ver mais claro, eu tenho que ir no médico tirar. Não é outras coisas não, é verruga mesmo. Então o microfone não é para isso. Dá uma qualidade boa? Dá. Ele capta graves melhores, por exemplo, do que do celular? Sim, capta. Só que pela curva que eu vi dele na hora que eu baixei lá porque vem tantos hertz, tantos dB, tantos hertz, tantos dB, do grave lá embaixo até lá em cima no agudo. Então eu sei quantos dB ele seria a curva dele, sabe? Ele tem uma deficiênciazinha em agudo e médio. Estou trocando de mão aqui porque vai dando até cãibra ficar segurando o celular por muito tempo. Então ele não capta linear. Por mais que eu grave com ele, o som que você está escutando não é o som da caixa. O gráfico me mostra o som da caixa. Porque aí o aplicativo me dá a curva, sabe? O vídeo ficou grande, não sei se deu para todo mundo entender. Eu vou ver se eu consigo pegar alguma coisa, pelo menos aquele primeiro lá, do frequências e tal, com a curva. Se o pessoal quiser dar uma olhadinha aí depois, para tentar entender como que é, tá? Basicamente é isso. Queria fazer esse vídeo para explicar, porque eu acho que o pessoal já percebeu que eu parei de fazer muito vídeo com música tocando, porque não adianta. O que você vai estar escutando aí no som da sua casa, você pode até ter uma noção. Talvez depois eu vou fazer alguns, vou comparar o Malandro, por exemplo, a JBL com uma caixa minha. Tem que ser quando eu tiver com mais tempo e calma para fazer, porque tá meio apertado de prazo de entregar algumas aqui. É legal? Beleza, mas não é 100%. Você consegue só ter a noção escutando. Igual já teve cliente aqui que escutou e percebeu, a lã tem mais médio grave, tal. A outra tinha mais grave, de baixa frequência. Agudos são diferentes, um domo de seda, um de papel, com drive titânio. Isso às vezes no vídeo aqui na captação vocês não vão conseguir ouvir, pessoalmente sim. Mas novamente, a curva é para te dar uma ideia de como que a coisa toca. Se você entender aquela curva, não é só caixa minha não, qualquer fabricante. Se ele te der a curva, e você conseguir entender o que aquilo mostra, você vai entender mais ou menos como que a caixa toca. E tem muita caixa no mercado aí de fabricante foda, que tem pouco médio, muito grave pico, só aquele grave dum igual, mononota, que a gente fala. Caixa que às vezes o agudo é horrível, só toca até 8K, às vezes tem um vale gigante em 8, 10K, que é onde geralmente a maioria dos tweets e das caixas rendem mais. Tem muita caixa que tem esse vale nessa frequência. Então entender a curva, gente, é um negócio legal, é simples até. O difícil é tirar. O difícil é investir. Igual que é pouco, pode ser pouco para muita gente, para mim é muito dinheiro. Eu comprei esses aparelhinhos aqui, igual tem alicate amperímetro chegando para medir até 1000 Hz, 1 kHz de frequência intro RMS. Tô comprando um osciloscópio daquele chinesinho também para gerar sinal, até para eu comparar, porque eu uso o DATS para gerar sinal, o ruído rosa. Eu tenho um appzinho de celular que gera com microfone, igual eu já fiz alguns vídeos. Tem outro aplicativozinho que é só para gerar sinal, que eu uso às vezes no tablet. Agora eu tô comprando esse osciloscópiozinho para ver se eu consigo comparar também. E o osciloscópio às vezes faz falta para outras coisas. E o osciloscópio mede mais que 1000 Hz. Então, por exemplo, Twitter, que se eu quiser fazer o corte bem alto, com o osciloscópiozinho eu consigo medir. Com multímetro, seria um multímetro muito caro. É investimento. Estou gastando e eu preciso de vender muita caixa para poder pagar isso aqui.
Eu falei, só essa besteirinha aqui, ó, uns 10 pares de caixa de mão de obra para comprar isso aqui. Sabe? Então, tem que ser aos pouquinhos, não dá pra ser de uma vez só. E muita gente às vezes não acredita nisso. Acha que é teoria, é besteira. Põe música pra tocar aí, escuta. Cara, não adianta eu montar a caixa toda, tudo no acho, sem pegar os parâmetros, sem calcular, sem nada, e só montar pra depois eu ver resultado. Tipo, eu vou investir R$2.000 pra montar uma caixa de som pra depois o resultado dela ser ruim? Não. Para fazer isso já tem um monte de gente que faz. O cara que vai ali, compra o alto-falante, constrói o gabinete de qualquer jeito e enfia lá que tocou. Não é isso que eu quero. Então, nas propagandas eu sempre estou colocando aí que a minha ideia é tirar o melhor proveito possível de componentes reformados ou então montados. Eu compro muita carcaça de alto-falante. Depois eu vou mandar uma foto ali de algumas que tem kit cliente para reforma, a minha que eu vou montar caixa para cliente e tal. Eu compro tudo antigo, queimado, alto-falante queimado, reformo, aí eu venho cá, tiro os parâmetros, jogo no sol, calculo, treina tudo. Que eu sempre falo aí para todo lado. Twitter geralmente eu compro novo, divisor eu compro novo, altero, eu tenho que tirar a indutância de indutor, eu tenho que olhar os valores de corte para tentar alterar ou não. Não estou alterando muito divisor mais não, como agora com o DATS eu consigo tirar o parâmetro, como eu já sei muito bem como toca, eu já estou conseguindo não ter que alterar tanto o divisor. Às vezes ainda precisa, dependendo do projeto que a pessoa pede, mas estou conseguindo eliminar essa parte de alteração. Mas ainda faço. Se eu achar divisor usado, por exemplo, para comprar que eu não conheço, eu vou ter que desmontar ele todo, medir peça por peça para ver o que eu faço. Inclusive, estou com um ali da Polivox, da Vox 145, eu vou fazer isso. Eu vou alterar tudo para poder corrigir, para talvez fazer uma caixinha de 15 que eu quero ter talvez pronta entrega. Vamos ver se vai dar certo. Porque uma coisa que eu queria falar, eu nunca tenho pronta entrega, porque nunca deu certo eu ter pronta entrega. Todas as vezes que eu fiz alguma caixa para pronta entrega, ela ficou aqui, ó, meses para vender. Porque o cliente quer com outro acabamento, com outra potência, com outro laminado, com outro não sei o que, a medida não cabe no meu móvel, aí eu quero mais alta, mais fina, mais curta. Então assim, não tem pronta entrega por isso. Essa de 15 eu tô querendo fazer, porque talvez a gente vai fazer um encontrinho aqui no final de julho. Eu queria levar como demonstrativo e tal, levar para tocar lá e depois vai para venda. Quer dizer, já vai para lá na venda, mas eu quero usar ela lá. Mas é uma possibilidade ainda, é um talvez, não é certo. Mas basicamente é isso. Queria falar um pouco disso. E esse pouquinho aqui que eu falo, todo dia eu tô aprendendo, não tô dando aula para ninguém não, tá, gente? Não sou professor, sou autodidata, não tenho formação em áudio, é porque eu gosto. Tô quase 3 décadas nisso, reformando alto-falante, comecei a querer aprender. Um pouco dos caras que eu conversei que me passaram essas técnicas das coisas, que me falaram que tem que estudar, que em áudio não tem acho, você tem que ter certeza. Tem uma galera boa aí, de fórum, vou até falar o nome do fórum, que era o antigo Audiolística, do Edu Silva, falecido. Tem uma galera grande do fórum, que a gente ainda tá em grupo aí, WhatsApp, YouTube, tentando ensinar para muita gente como as coisas fazem. E eles se ensinam, são professores, são engenheiros, a galera formada que estudou. Tem cara aí que até ajudou a fazer NBR na área de áudio. A NBR caducou, infelizmente caducou, que era a top, que fabricante hoje não tem mais norma para nada, faz o que quiser, coloca os números que quiser, as potências que quiserem, tudo como quiser. A NBR não, a NBR tinha padrão. Eu sou desse cara que eu sigo o padrão da NBR 10303. Tem norma mesmo para tudo. Eu aprendi isso aqui tudo com norma. Na hora que eu uso o ruído roda, ruído rosa, que muita gente desdenha, o ruído rosa tem uma dinâmica de mais ou menos 3 dB. Então é 6 dB dinâmica. Com esse ruído é que se mede a caixa e tira aquele monte de curvinha. Porque ele varia na mesma frequência, mais 3 dB, menos 3 dB. Então ele sempre te dá a média do que a caixa toca naquela frequência. Por isso que forma aquele monte de gráficozinho. Quanto menos isso variar, melhor. Tem gente que usa sweep, que é aquele igual o DATS usa para tirar parâmetro. Mas para medir caixa eu não gosto de usar o sweep, porque ele gera a mesma frequência o tempo todo em uma linha reta. E às vezes o pré do aparelho interfere, a placa de áudio que eu posso estar usando interfere, tudo interfere.
No ruído rosa, como ele varia a mesma frequência rápida, em mais ou menos 3 dB, é mais preciso. Ele tira uma média disso. A diferença de tirar com o sweep e tirar com ruído rosa, no gráfico é muito grande. No sweep dá muito mais onda e pode ser mais, eu não sei se aí eu não tenho competência para falar se é mais preciso ou menos, mas eu acho menos preciso. Porque a áudio varia, a variação da frequência do alto-falante até o ar vai mudar, como que a caixa vai tocar, a temperatura muda, tudo muda. Então o ruído rosa me dá uma média da coisa. O sweep era uma linha reta, talvez o sweep para quem tem um ambiente tratado, uma câmera anecoica, alguma coisa assim, seja melhor. Isso aí é uma coisa que eu também tenho dúvida. Eu prefiro usar o ruído rosa, que muita gente desdenha, mas para mim é o que funciona, foi o que eu aprendi a tirar, é o que eu sei que o fabricante usa para medir potência elétrica de alto-falante. Tanto que alto-falante, para você saber a potência RMS, você tem que aplicar o ruído rosa nele durante 2 horas, com uma distorção lá tolerante, com normas, com potência em true RMS. O multímetro não pode ser multímetro amarelinho, tem que ser um multímetro true RMS, porque ele tem que medir a frequência o tempo todo, em todas as frequências, na potência que o fabricante diz que o alto-falante aguenta. Aí já vai para outro assunto, outra coisa. Não sou de ficar fazendo um vídeo e mostrar minha cara, não, primeira vez com essa verruga feia que ainda que um dia ela vai sair, com a cabeça furada. Eu fiz uma cirurgia outro dia aqui, pelo menos não tá aparecendo, tá com os pontos na cabeça. Primeira vez que eu mostro a cara, mas eu acho que dessa vez precisou. O pessoal que acha que eu sou arrogante, só pode dar joinha. Fazer o que, gente? É o único jeito que eu sei explicar, eu aprendi a explicar assim. Talvez muita gente que me ensinou, tem muitos que acham que eles são arrogantes, pra mim eles são os caras top da inteligência, que conseguem explicar a coisa, estudar aquilo. Muita gente normatizou. Infelizmente foi o jeito que eu aprendi. E eu não sei explicar de outro jeito. Quando eu falo que quem acha não sabe nada, foi o que eu aprendi. Que eu tenho que ter certeza. Mas tem muita coisa que eu ainda estou aprendendo. Mais de quase 30 anos nisso, ainda estou aprendendo. Usando aplicativo, essas coisas que eu aprendi mais ou menos desde 2003. Quando eu comecei a entrar nos fóruns, o pessoal começou a passar essas técnicas e tal. Aí já tinha um computador, o software não rodava tão bem. Esse USB, por exemplo, eu acho que eu devo ter esse software aqui há uns 15, 16 anos. Tem parâmetro salvo nele aqui que talvez eu nem ache mais, já procurei na internet e não tem. É porque eu tenho salvo no computador muita coisa, de parâmetro de alto-falante antigo. Mas é isso, gente. Desculpa, algumas coisas eu tenho que falar, muita gente aparece muito para dar pitaco, para falar o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Mas o que eu aprendi a fazer como correto é isso aqui. E é isso que eu estou tentando demonstrar. Talvez alguém vai começar a ter confiança em mim por isso, por tentar estar tirando um produto melhor. E muita gente talvez vai continuar com raiva de mim, me chamando de arrogante que for, mas o que eu posso fazer? Eu aprendi a fazer assim, eu gosto de coisa técnica. É uma coisa que eu corro muito atrás de parte técnica, por isso que eu invisto até dinheiro nisso. Às vezes nem dá lucro. Às vezes o lucro fica aqui nesse monte de peça, nesse monte de igualdades, microfone, multímetro que tá para chegar, alicate amperímetro. Às vezes eu preciso de vender 10 pares de caixa aí para poder comprar. Mas é uma coisa que eu gosto e eu estou tentando melhorar o meu produto. Eu quero que o cliente compre ciente do produto que eu estou construindo. Eu me esforço para fazer o melhor possível. RD Made, DY, é feito em casa. O marceneiro que faz os gabinetes para mim, eu mando o projeto, que é o Vadim. Tem que procurar Ivaf Som Vadim. Ele é meu marceneiro, eu não faço madeira. Tudo é ele, tudo. Gabinete eu mando o desenho para ele me entrega pronto, eu só faço revestimento acústico, monto, calculo isso aqui tudo antes de mandar o projeto para ele, lógico. Às vezes ainda tem que ajustar, mudar um duto, alguma coisa, mas aí é eu aqui. Madeira é com ele, revestimento acústico, ajuste, cálculo, montagem dos alto-falantes já é comigo. Bom, é isso. Tentando explicar um pouco do que eu faço, tentando demonstrar um pouquinho disso aqui, que eu acho que é essencial. E no meu ponto de vista, desde a época que eu trabalhava com áudio profissional, na hora de comprar, eu queria que o fabricante me demonstrasse isso aqui.
Eu queria entender o que ele está me vendendo. Porque simplesmente falar, como diz o ditado, até papagaio fala. Falar, qualquer um pode falar o que bem entender. Ele tem que demonstrar o produto que ele está vendendo. E demonstrar é com isso aqui, ó, curva. Com a curva que você demonstra quantos dB isso gera, como aquela caixa toca, em qual frequência ela toca forte, em qual frequência ela está perdendo. Sabe, até para você montar um sistema de som igual profissional que é mais complexo, são diversas caixas que tocam frequências diferentes, com amplificadores diferentes, você tem que saber aquilo ali, cara. Se você não souber como é que a caixa toca, como é que acopla uma com a outra? Às vezes eu tenho um grave que toca, por exemplo, 135 dB, vamos supor, com 1000 watts. Aí eu tenho uma caixa de alta de 500 watts que se eu aplico nela os 500, ela toca 2 vezes mais que o grave. Eu preciso de saber equilibrar isso. E com grave, com SPL, com curva de resposta, é que eu vou saber como que isso casa. No profissional é mais complicado ainda. Aqui eu já entrego o produto pronto. Aqui o ajuste eu faço uma vez só e pronto, acabou. No profissional não. O profissional tem que fazer isso em cada lugar que eu chego, talvez essa diferença de potência, pegar aquele ruído rosa que todo mundo desdenha, jogar ao vivo num lugar lá na hora, microfone de medição na frente do PA. Aí tem várias formas de medir, vai dar a curva de como aquele som está tocando naquele ambiente, naquele evento, para daí o cara corrigir no processador e ajustar tudo. Entenderam como é que é? Então tem que saber isso aqui não é balela não, isso aqui não é teoria simplesmente não. Isso aqui é enxergar com os olhos o som. Isso ajuda demais para quem é do som profissional. E pro cara que fabrica caixa de sons igual eu, se não fizer isso aqui, cara, não sei como. Não sei como. Lá atrás eu fazia. Tirava de ouvido. Às vezes acertava, mas eu mais errava do que acertava. Eu comecei a usar muito isso aqui em som profissional, em som automotivo. Na época eu trabalhei muito tempo com som automotivo. Aí eu comecei a usar isso aqui no automotivo mais forte. Não tinha microfone de RTA ainda, muita coisa era de ouvido, mas eu conseguia ajustar a fase, conseguia ajustar tempo, ajuste mecânico de fase. Quando não dava para fazer, eu conseguia fazer no processador o ajuste eletrônico de fase. No PA, a mesma coisa. Já tive processador lá atrás, que tinha RTA e tal, e daria para fazer. Fiz por pouquíssimo tempo que eu vendi. Acho que eu não fiquei 6 meses com esse som montado, vendi e parei. Mas a teoria disso aqui, ó, trabalhar com isso aqui, vem de coisa aí de 15 anos para trás. E eu não sei como um fabricante de caixa hoje, com toda a tecnologia que tem, vende um produto e às vezes aí tem fábrica, igual eu tô vendo, que não demonstra sequer uma curva de resposta. Lembrando mais uma vez, minha opinião, pode me chamar de arrogante, pode achar que eu tô falando mentira, balela e tal. Mas foi o que eu aprendi, e eu só posso tentar passar o que eu aprendi com gente que eu sei que tem competência por ter me ensinado isso aqui, por eu conhecer eles, saber do currículo deles, da vida deles no áudio. E tenho muita gratidão por eles terem me ensinado o pouco que eu sei. E são os caras que estão aí para compartilhar informação. Não é para vender produto não, esses caras não vendem produto não. Eu estou tentando vender o meu. Mas esses caras que me ensinaram, a ideia deles era compartilhar conhecimento. Igual tem vários aí no YouTube que fazem. Bom pessoal, eu fiz o corte aí, porque eu citei nomes. E vou cortar porque não vou citar nome sem autorização no YouTube, que é público, né? Mas bom, fiz umas fotinhas aqui também para finalizar e explicar. Da linha roxa, da linha vermelha e da linha verde, o que cada uma é. Eu acho que deu pra galera entender, mas vai ser só um visual mais ou menos nítido. Fiz também da curva de resposta, a linha como se fosse a vermelha, que é 0 dB, menos 3 dB, que é onde realmente as caixas começam a tocar, que é a variação de mais ou menos 3 dB. Para cima, acima de 3 dB, o pico já começa a ficar irritante. É isso que eu queria explicar também. É mais ou menos 3 dB por isso. 0 é o meio. Mais 3 dB, até aí tudo bem, você não consegue distinguir muita diferença de som. Menos 3 dB também não. Então dentro desse mais menos 3 dB, o som é agradável. Passou de mais 3 dB e menos que 3 dB, você já começa a sentir diferença no vale, na falta de resposta, e no excesso, onde começa a ficar muito irritante, muito... como é que se diz?
perceptível as variações, tanto para menos quanto para mais. Então eu vou colocar no finalzinho aqui o gráfico. Agradecer a todo mundo aí que assistiu o vídeo até no final. Quem quiser seguir o canal, segue, dá like aí, é coisa que eu não lembro nem de pedir, eu não sou de ficar pedindo essas coisas. A ideia mesmo é demonstrar o produto. E agradecer a todo mundo aí que tem confiança no produto, gosta da parte técnica. Igual eu falo, eu estou aprendendo todo dia, não estou ensinando nada para ninguém. Mas os que confiam em mim, acreditam em mim, brigadão, valeu mesmo. Agradeço esse pessoal aí que tenta ensinar. Alguns são bem sérios, alguns eu sei que estão passando dificuldade aí no sul também. Quem puder ajudar aí ajuda. Eu não vou citar nome que é complicado, mas se alguém quiser me chamar aí depois no PV, eu falo quem são. Se puder ajudar, ajuda. A galera lá, o bicho tá pegando. Tem cara que faz mais ou menos o que eu faço, trabalha equipamento usado com os outros, perder equipamento até dos outros, cara. Então, perdeu casa, perdeu tudo, então puder ajudar, ajuda. Mas a ideia era isso, falar um pouco do processo de construção, sem acho, tentando mostrar um pouquinho o que eu faço. E eu vou tentar aqui colocar os vídeos, as imagens no meio aí, para o pessoal tentar entender. Mas é isso. Obrigadão. Quem puder seguir, segue lá, segue aí no canal. YouTube, Facebook. No YouTube, lá no Facebook tá Silvane Juninho SP-Som. Eu acho no Instagram tá Silvane SP-Som, se eu não me engano. Talvez colocar só Silvane Pereira ou Silvane SP-Som aí no Google, o pessoal consegue achar. E qualquer coisa eu vou colocar na descrição também aí. Página, perfil, Instagram, tudo. Mas é isso. A ideia é demonstrar o produto, nada contra ninguém, só querendo mostrar um pouco do que eu faço. E a minha ideia é vender o meu produto. E cada um faz com a sua escolha sua. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.